Agora nós vamos entrar num conjunto de aulas relacionadas ao processo de transformação de músculo em carne. O que é o processo de transformação de músculo em carne, Nayá? Um animal vivo tem na sua composição, no seu tecido muscular, músculos. Esse tecido muscular ele é formado basicamente por fibras musculares, gordura, tecido conjuntivo. Só que essas fibras musculares, elas têm uma constituição que a gente já estudou, e depois que o animal morre, essas fibras musculares sofrem mudanças morfológicas, bioquímicas, histológicas, mudanças no seu metabolismo. Então, depois que o animal morre, aquilo que era fibra muscular ou aquilo que era músculo quando o animal estava vivo, vai ser chamado de carne. Ou seja, o que eu encontro no açougue é carne, o que eu encontro no animal vivo é músculo. Essas transformações, o conjunto dessas transformações, nós chamamos de transformação de músculo em carne ou maturação. Ah, então é uma maturação, Nayá? É uma maturação. No entanto, quando eu vou lá no açougue, pego uma embalagem e compro um produto como carne maturada, vem escrito no rótulo carne maturada, esse processo ele ainda é além, ele ainda vai além da transformação de músculo em carne convencional, tá certo? Então, todas as carnes que estão no açougue passaram por um processo de maturação. Todo o músculo, depois que o animal morreu, se transformou em carne, ou seja, passou por um processo de maturação. Só que a carne chamada comercialmente de carne maturada é uma carne que ainda passou por um processo que vai além da transformação do músculo em carne. Tá bom? Então a gente vai aqui de forma devagar, a gente vai de forma curtinha para você entender todas essas transformações. Vamos lá então. Vamos lá então. Como que acontecem as transformações do músculo em carne? O que são? Quais as reações dessas transformações de músculo em carne? Só para relembrar então, uma fibra muscular, ela tem na sua composição miofibrilas, lembrando que uma fibra muscular é uma célula muscular alongada, comprida, de diâmetro relativamente largo, perto de outras células, mas tem a característica principalmente de ser uma célula muito comprida. E internamente ela é preenchida pelas miofibrilas, que são estruturas paralelas, como se fosse um tubo paralelo ao outro, formando a fibra muscular. As miofibrilas, por sua vez, são formadas por proteínas predominantemente, são divididas em várias categorias, mas entre essas proteínas, as principais são aquelas contráteis, actina, miosina, troponina e tropomiosina. Tudo isso a gente já estudou. Então, numa vista, é importante que você lembre esses nomes para entender todo o processo de conversão de músculo em carne. Então, numa vista, como se fosse uma vista mais macroscópica da fibra muscular, a gente tem aqui na imagem a representação da actina com essas linhas azuis, lembrando que troponina, tropomiosina estão recobrindo as fibras de actina. Essas vermelhas fibras espessas são as fibras de miosina. E essa linha, bem visível numa microscopia óptica, a linha Z, é a linha que delimita o sarcômero. Então, o sarcômero é a unidade estrutural do músculo, é a unidade que faz a contração. Uma miofibrilha é um conjunto de sarcômeros, é uma repetição de sarcômeros, vários sarcômeros um ao lado do outro. E aqui nessa região do sarcômero nós encontramos principalmente as proteínas actina, miosina, troponina e tropomiosina. O que vai acontecer é que quando existe um estímulo de contração muscular, o cálcio ele é liberado do retículo sarcoplasmático e aí o cálcio ele vai promover um deslizamento das fibras de actina e miosina. Com isso, o sarcômero encurta e a contração muscular aconteceu. Por que isso acontece, Nayá? Porque, de modo geral, num músculo relaxado, o músculo que tem o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, a tropomiosina não permite a ligação da actina com a miosina. Por quê? Porque a tropomiosina é uma proteína muscular que impede
essa ligação da cabeça de miosina com a actina. Então, basicamente, o que acontece na contração é que a miosina tem uma cabeça que fica ligada aqui na actina, formando a actomiosina, promovendo esse deslizamento da fibra de actina, promovendo o encurtamento da fibra muscular. Só que para essa ligação acontecer e esse deslizamento acontecer, é preciso que a troponina sofra uma pequena modificação. É como se a troponina e a tropomiosina juntas, elas impedissem essa ligação da actina com a miosina. Então, marca assim, ó, a troponina, a tropomiosina impedem a ligação de actina com miosina. Troponina, tropomiosina não deixam ser formados os complexos actomiosina, que são essenciais no momento da contração. Só que quando um neurônio gera o estímulo para a contração acontecer, o neurônio motor que libera acetilcolina na fenda sináptica, que permite que o sódio entre dentro da célula muscular, que muda a voltagem dessa célula muscular, permitindo saída do cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, nesse momento, quando o cálcio sai do retículo sarcoplasmático, ele modifica essa estrutura da troponina, da tropomiosina. É como se o cálcio permitisse que a miosina ficasse livre para se ligar na actina. Então, é como se o cálcio modificasse o formato da troponina, tropomiosina. E aí, a actina e miosina se ligam e a miosina permite esse deslizamento. Só que, na presença de ATP, quando cessa o estímulo de contração e na presença de ATP, na presença de energia, a bomba de cálcio fica funcionando e o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático. Então, quando o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático, ele faz de novo, né? Só que agora de uma forma inversa, ele vai, de certa forma, permitir que a troponina, a tropomiosina voltem a impedir a ligação da actomiosina e, consequentemente, não vai mais ter contração muscular. Então, a grande sacada de uma contração de um animal vivo é o cálcio sair do retículo sarcoplasmático, modificar a troponina e permitir a formação da actomiosina. Só que quando o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático, a troponina volta ao seu estado original, a tropomiosina volta ao seu estado original e a actomiosina se desfaz. E com isso a fibra muscular relaxa. Tudo isso é contração muscular que vocês já aprenderam, já estudaram. Mas o que vai acontecer então na morte do animal? Após a morte do animal, tem interrupção de fluxo sanguíneo. Após a morte do animal, deixa eu escrevendo aqui, ó. Zera, né? Vou pôr um X no sentido de zerar, tá? Zera o fluxo de sangue para o tecido muscular. Zerando o fluxo de sangue para a circulação, o animal morreu. Gerando o fluxo de sangue para o tecido muscular, zera chegada de oxigênio. Acumulam-se metabólitos dentro dessa célula muscular, porque não tem mais circulação sanguínea para levar esses metabólitos embora. E a célula muscular, ela pode fazer metabolismo em anaerobiose. Então, com a morte do animal, cessa o fluxo de sangue, cessa a chegada de oxigênio e essa célula muscular começa agora a fazer um processo de metabolismo em anaerobiose. É como se a célula não tivesse entendido que o animal morreu. Ela fala, bom, já que eu não tenho mais oxigênio para fazer metabolismo, mas eu posso fazer metabolismo em anaerobiose, eu vou fazer. E qual que é a diferença do metabolismo em aerobiose e do metabolismo em anaerobiose? Todas as vezes que o músculo recebe oxigênio, o glicogênio muscular, que é a principal forma de reserva de energia do músculo, não é a única, mas é a principal, o glicogênio muscular entra no processo de metabolismo, sofre glicólise, forma ácido pirúvico, o ácido pirúvico entra no processo de fosforilação oxidativa e lá no final do ciclo de Krebs se forma ATP, CO2 e água. E muito ATP, muita energia. Tudo graças ao processo de fosforilação oxidativa, mas para isso precisa de oxigênio.
Quando esse processo acontece em anaerobiose, porque o animal morreu, não tem mais oxigênio, esse glicogênio muscular ele também continuará sendo metabolizado, só que agora por glicólise. Vai haver a formação de ácido pirúvico, mas não tem oxigênio para começar o processo de fosforilação oxidativa. Então, a degradação do ácido pirúvico vai gerar a formação de ácido lático, que é o principal ácido formado depois da morte do animal. E esse ácido lático formado começa a gerar a queda do pH do músculo. O músculo que tinha um pH ali em torno de 7, um pouquinho mais, um pouquinho menos, esse músculo começa a ter queda de pH. O pH vai caindo para 6,8, 6,7, 6,6, 6,5, 6,4, 6,3, 6, 5,9, 5,8. Vai caindo, porque o ácido lático vai se acumulando. Então, existe o metabolismo do glicogênio em anaerobiose. Além disso, o músculo tem reservas de creatinofosfato, que também são utilizados para formar ATP. E com isso, o ATP começa a ser formado, o ácido lático começa a ser formado. Claro que numa quantidade menor do que se o animal tivesse vivo, porque não é fosforilação oxidativa. Para cada glicogênio ali, para cada glicose do glicogênio são formados 2, 3 ATPs de energia, ao contrário do que acontece com o animal vivo, em que se forma 32 ATPs de energia para cada glicose metabolizada. Porque o ácido lático é uma estrutura complexa. O ácido lático retém muita energia, então essa energia não fica livre para formar ATP. Mas assim, o que importa agora para não confundir muito essa parte bioquímica? Quando o animal está vivo, a energia formada, o ATP formado, vem principalmente de fosforilação oxidativa. A glicose, que é o glicogênio, né? Glicogênio é um conjunto de glicoses. Então, a glicose é metabolizada em aerobiose, começa com a glicólise, forma ácido pirúvico, o metabolismo do ácido pirúvico continua em aerobiose, e aí o resultado final é formação de CO2, água e muito ATP. Por outro lado, quando o animal morre e não tem oxigênio, a glicose vira ácido pirúvico pela glicólise, e isso continua. Só que o ácido pirúvico vai ser transformado em ácido lático. E o ácido lático formado é uma molécula complexa que retém energia para ele. Então, não tem liberação de energia para formar ATP, mas ainda assim tem ATP. Inclusive porque a creatina fosfato é uma molécula que pode doar um fosfato para o ADP que já está no músculo para formar ATP. Então, creatina fosfato é uma fonte de formação de ATP também, certo? Mas esse ATP vai sendo formado numa velocidade diferente do animal vivo, mas ele vai sendo formado enquanto tiver glicogênio, enquanto tiver a creatina fosfato. Enquanto tem fosfatina, enquanto tem creatina fosfato, enquanto tem glicogênio, enquanto tem glicose, ácido lático vai sendo formado e o pH do músculo vai caindo, certo? Então, a queda do pH muscular acontece pelas condições anaeróbicas, diferente de quando o animal está vivo, não tem formação de ácido lático, pelo menos não de modo significativo, né? Um pouquinho sempre tem, mas não de modo significativo. E com isso, então, essa queda do pH acaba sendo muito prejudicial à atividade das enzimas musculares. As enzimas são proteínas e as proteínas não gostam de trabalhar num ambiente em que houve muita mudança de pH. As proteínas sofrem de forma maléfica a ação de pH alterado. Então, pH mais ácido prejudica a ação de enzimas. E isso faz com que a atividade de ATPase da miosina fique ainda maior. Por quê? Porque as enzimas da fosforilação oxidativa não vão estar funcionando, até porque não tem mais oxigênio, mas a miosina, aquela proteína contrátil, ela também tem atividade de ATPase. Ela quebra ATP para gerar energia. Então, essa atividade da miosina de funcionar como uma enzima vai fazer com que aumente a hidrólise, a quebra de ATP. Todas as vezes que um ATP
quebra, é quebrado, ou seja, existem 3 fosfatos ligados na adenosina. Essa última ligação do fosfato é uma ligação de alta quantidade de energia. Então, sempre que o ATP é quebrado, ele vira ADP mais fosfato, energia é liberada dessa ligação e essa energia é utilizada para fazer outras reações metabólicas. Então, essa energia que foi liberada é usada em outras formas de metabolismo. Por isso que a gente fala que o ATP é uma reserva de energia, né? A glicose forma ATP. Então, a glicose, que já é uma reserva de energia, deixa essa energia facilmente utilizável quando ela acumula essa energia no formato de ATP. Aí quebra o ATP, desliga um fosfato, libera essa energia e essa energia é usada em outras formas de metabolismo. E aí o pH vai caindo. E aí o pH muscular vai caindo, porque enquanto tiver glicogênio, esse pH vai caindo. Nayá, quanto tempo demora para começar a ter essa queda de ATP? Essa queda de ATP começa em alguns minutos ou horas, dependendo da espécie animal. Então, dependendo da espécie animal, a queda de pH, queda de ATP não, perdão, pessoal, a queda do pH. Dependendo da espécie animal, a queda do pH começa em torno de 30 minutos, que é o caso das aves, em torno de 50 minutos suínos e 6 a 12 horas bovinos. Agora, por que essa queda do pH, essa queda do pH, ela tem diferença em tempo de acordo com a espécie animal? Porque acontece o seguinte, as fibras são divididas em fibras brancas e em fibras vermelhas. As fibras vermelhas fazem muita fosforilação oxidativa, são ricas em mitocôndrias. São fibras que fazem uma contração muscular que demora um pouco mais para acontecer, mas é uma contração mais prolongada. Enquanto as fibras brancas que predominam nas aves têm menos mioglobina, têm menos mitocôndria e fazem menos fosforilação oxidativa, fazem mais glicólise. Então, essas fibras musculares brancas, elas geram ATP muito rápido, geram contração muito rápido, só que essa contração não é tão duradoura. Consequentemente, as fibras brancas já têm uma rápida queda de pH, já têm uma rápida transformação de músculo em carne, enquanto as fibras vermelhas, a queda do pH demora mais e a transformação do músculo em carne também demora mais. Tá certo? Então, são diferenças. E o suíno, né? A suína é intermediário. O suíno não é nem fibra branca nem fibra vermelha, é uma fibra intermediária. Bom, agora que a gente já sabe como é a queda do pH, a gente vai falar da queda do ATP. Mas para essa aula não ficar muito extensa, vou falar da queda do ATP na próxima aula. Então, vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar na próxima aula. Então, nós vimos na última aula que vai acontecer a queda do pH porque a glicólise gerou ácido pirúvico, que por sua vez gerou ácido lático em anaerobiose. Então, o pH muscular começa a cair. Com a queda do pH muscular, a atividade enzimática fica prejudicada, exceto a atividade de ATPase da miosina. Então, a miosina começa a degradar o ATP e gerar energia. Essa energia depois a gente vai falar dela ainda, tá bom? Mas aí o que vai acontecer? Conforme vão se passando horas, minutos e horas após a morte do animal, vai acontecendo a queda do glicogênio muscular. Afinal de contas, o glicogênio está sendo degradado. Vai acontecendo a queda da creatina fosfato, porque a creatina fosfato, CP na verdade, a creatina fosfato também está doando fósforo para formar ATP. E aí vai gerando ATP para gerar energia. Só que com a queda do glicogênio, com a queda da creatina fosfato, vai chegar uma hora que até ATP vai deixar de ser formado. Por quê, Nayá? Porque enquanto tiver ATP, enquanto tiver energia, o cálcio ele vai voltar para o retículo sarcoplasmático.
Então, agora vamos lembrar de novo a contração muscular. Todas as vezes que a célula muscular contraiu, ela contraiu por quê? Porque o cálcio saiu do retículo sarcoplasmático, se ligou nas fibras de actina, miosina, troponina, tropomiosina, principalmente na miosina. Com o cálcio se ligando na fibra de miosina, a troponina, a tropomiosina mudam o seu formato e aí o cálcio permite a ligação da miosina com a actina, formando a actomiosina e a contração acontece. Porém, quando ainda existe energia ATP lá no músculo, esse cálcio, daí um tempinho, ele vai voltar pela bomba de cálcio, ele vai voltar para o retículo sarcoplasmático. Então, essa energia que eu falei para vocês que é importante entender que tem energia, essa energia é utilizada pela bomba de cálcio para fazer o cálcio voltar para o retículo sarcoplasmático. Com isso, a actina e a miosina se desligam e o músculo relaxa. Enquanto houver reserva de energia, enquanto houver ATP, enquanto houver glicogênio, enquanto houver creatina fosfato, a contração ela não é permanente, mesmo com o animal tendo morrido. A contração vai acontecendo e o músculo vai relaxando. Existem espasmos musculares depois que o animal morre e essas contrações que estão acontecendo ali, elas ainda não são permanentes, enquanto houver energia, certo? Porém, chega uma hora que isso acaba, porque o animal está morto, ele não consegue mais repor as reservas de glicogênio muscular. Com a morte do animal e com o passar das horas após a morte, essas reservas de glicogênio vão acabando, as reservas de creatina fosfato vão acabando e as reservas de ATP vão acabando. Até que chega uma hora que acaba a reserva de glicogênio muscular, de ATP e de creatina fosfato. Nesse momento que acaba, não tem mais energia para a bomba de cálcio funcionar. Se não tem mais energia para a bomba de cálcio funcionar, o cálcio não volta para o retículo sarcoplasmático e a actina não se desliga mais da miosina. Então, essa actomiosina fica numa ligação permanente. Significa que o músculo agora perdeu a sua elasticidade, perdeu a sua maciez. Então, a queda do ATP vai acontecendo com o passar das horas e o músculo vai gradativamente perdendo a sua maciez. Esse processo se chama rigor mortis. Então, com a queda ou a ausência de ATP, começa o processo de rigor mortis, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Essa aula mais curtinha, né? Mas para você poder aí raciocinar, pensar e tirar todas as suas dúvidas, marcar num papelzinho, num caderninho, fazer o seu esquema para não ficar uma aula muito extensa, tá bom? Então, passando o tempo, cai o pH, cai o ATP, cai o glicogênio, cai creatina fosfato e o músculo entra então na fase do rigor mortis. Até a instalação do rigor mortis, nós chamamos de fase de pré-rigor. A fase que vai da morte do animal até o início da instalação do rigor mortis é a fase de pré-rigor. Tudo isso que a gente estudou estava acontecendo na fase de pré-rigor. Agora, então, a gente vai falar do rigor mortis propriamente dito. Então, só para relembrar, nós podemos dizer que todas essas etapas de transformação do músculo em carne podem ser divididas, de certa forma, em três fases, na verdade, em 3 fases. Então, vamos lá. Se aqui é a morte do animal, da morte até a instalação do rigor mortis, nós chamamos de fase de pré-rigor. Aí existe toda a instalação do rigor mortis, todo o desenvolvimento do rigor mortis, que é a fase do rigor mortis, e depois, então, vem o processo de finalização, que é a fase de resolução do rigor mortis. Nesse ponto, o músculo já virou carne, certo? Então, na morte do animal, o músculo é músculo e aqui no final ele já se transformou em carne. Esse enrijecimento muscular, rigor mortis é um enrijecimento muscular, é o rigor cadavérico.
Todos vocês sabem que quando o indivíduo morre, falece, seja humano ou animal, ele enrijece. Os animais enrijecem. Então, a musculatura enrijeceu. E a musculatura enrijeceu por aquilo que a gente já estudou. Não existe mais ATP para a bomba de cálcio funcionar. Se não tem mais ATP para a bomba de cálcio funcionar, o cálcio não se desliga da miosina e a miosina não se desliga da actina. A tropomiosina, a troponina não conseguem mais fazer a inibição da contração muscular e essa contração muscular é permanente. Nessa fase de rigor mortis, muitas ligações entre actina e miosina aconteceram. Muitas. Tem muita saída de cálcio do retículo sarcoplasmático, inclusive de mitocôndria. Até o cálcio mitocondrial é utilizado nesse processo. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz uma contração muscular, que a gente está vivo, o corpo está funcionando em aerobiose, cerca de 20% das possibilidades de ligações entre actina e miosina acontecem. Então, se eu tenho 100 ligações entre actina e miosina passíveis de acontecerem, só acontecerão 20 se o animal estiver vivo. Se o animal estiver morto, praticamente 100% das ligações que poderiam acontecer acontecem. Então, é um enrijecimento bem forte, é uma contração extremamente forte, o animal realmente fica rígido, o corpo fica todo enrijecido, todo duro, e isso é chamado de rigor mortis. Tudo isso acontece porque já não tem mais ATP para mandar o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Então, a musculatura está enrijecida, dura, o sarcômero está extremamente encurtado nesse processo e a queda do pH agora é uma queda bastante significativa. Nesse processo de rigor mortis, geralmente a queda do pH ele fica entre 5,4 e 5,8. Pelo menos isso é o ideal, né? O ideal é que haja todo o processo de transformação com a queda do pH ficando em 5,4, 5,8, certo? Então, isso é a instalação do rigor mortis. Vamos para a próxima aula. Nayá, tem fatores que podem influenciar essa instalação do rigor mortis? Tem fatores que sim. Nós vimos que a instalação do rigor mortis acontece por quê? Porque acabou o ATP. E o ATP vem de quem? Do glicogênio e creatina fosfato. Então, na verdade, a gente diz que existem fatores internos, ou seja, da própria fibra muscular que influenciam a instalação do rigor mortis, e existem fatores externos, ambientais, que não são da própria fibra muscular. Quem são os fatores internos? Basicamente, quantidade de creatina fosfato que estava no músculo quando o animal morreu e de glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular é uma reserva de energia. Consequentemente, quanto mais glicogênio muscular o animal tiver no momento do abate, mais chance de ter a instalação do rigor mortis. Se faltar glicogênio muscular, se falta energia, não tem instalação do rigor mortis, tá certo? A gente vai falar melhor sobre isso nas alterações que acontecem nessa transformação de músculo em carne, alterações indesejáveis. De modo geral, as reservas de glicogênio são influenciadas pelo grau de estresse, pelos movimentos que o animal faz no pré-abate. Então, se esse animal for transportado por longas distâncias, se esse animal permanecer muito tempo fazendo contração para se manter em equilíbrio dentro de um caminhão de transporte, que é o que o leva até o estabelecimento de abate, se esse animal chega lá no estabelecimento de abate, ele está cansado, estressado, com medo, usou muito glicogênio muscular para se manter em equilíbrio dentro do transporte, dentro do caminhão, e não existe um processo de recuperação desse glicogênio, ele vai ter baixa reserva de energia. E aí isso vai prejudicar todo o processo de instalação do rigor mortis. Então, de modo geral, algumas espécies animais precisam permanecer em descanso no estabelecimento de abate algumas horas antes do momento de abate. Isso não acontece com as espécies que se estressam muito por conta do abate, principalmente aves e pescados. Então, aves e pescados não passam pelo descanso lá no estabelecimento de abate. Pelo contrário, quanto mais rápido eles forem abatidos, melhor a qualidade da carne.
Porque se eles ficam em estresse, aí eles vão consumir ainda mais glicogênio e isso vai prejudicar a qualidade da carne. Então, aves e pescados são descarregados o mais rápido possível, de preferência imediatamente após chegarem ao estabelecimento de abate e já vão para o abate. Bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, eles não. Eles descem do caminhão, passam por um período de descanso, jejum e dieta hídrica, e aí, nesse período de descanso, jejum alimentar e água à vontade, eles repõem o glicogênio muscular, que será utilizado no momento do abate para essa transformação do músculo em carne. Então, reservas de glicogênio muscular, creatina, fosfato, são essenciais para uma boa transformação de músculo em carne. E os fatores externos? Os fatores externos estão relacionados principalmente com a temperatura do músculo, sendo que quanto mais baixa a temperatura do músculo, menor a taxa de glicólise, menor a queda do pH, mais tempo demora para instalar o rigor mortis, para resolver o rigor mortis, isso é muito ruim. Então, o ideal é que quando a temperatura da carcaça caia, já tenha baixa reserva de ATP, certo? Então, quando a temperatura da carcaça cair após o abate, todo corpo que morre, né? Todo animal que morre, o corpo vai sendo resfriado. E no estabelecimento de abate, a gente ainda tem que colocar o mais rápido possível numa câmara fria, porém, essa temperatura só pode cair depois que já não tiver mais reservas de ATP. Senão vai haver uma alteração chamada encurtamento pelo frio, que é muito prejudicial. Certo? A gente depois vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas a temperatura baixa, ainda com muito glicogênio, com muita creatina fosfato, atrapalha o processo de transformação de músculo em carne, de instalação do rigor mortis. De modo geral, o rigor mortis costuma iniciar em bovinos 9 a 12 horas após a sangria, após a morte do animal, em suínos 3 a 4 horas após a morte e em aves em minutos, 30, 40 minutos. Isso é para começar a instalação do rigor mortis, certo? Aí o rigor mortis vai demorar um período considerável dependendo da espécie. Então vamos para a próxima aula. Agora a gente vai falar da resolução do rigor mortis na próxima aula. Então nós vimos que o processo de transformação do músculo em carne começa com a morte do animal, queda de oxigênio, formação de ácido lático, queda do pH. Com a queda do pH, muita reserva de energia ainda vai sendo consumida, atividade de ATPase da miosina, então vai começando a ter o processo de contração do músculo, de contração muscular, mas enquanto tiver ATP, o cálcio entra e sai do retículo sarcoplasmático. Quando acabar ATP, quando acabar glicogênio, quando acabar creatina fosfato, o pH já caiu bastante da carne, né, comparado ao músculo, e houve um enrijecimento muscular. Então, começa a ter o processo de enrijecimento, porque o cálcio não volta mais para o retículo sarcoplasmático, a quitina e miosina não se desligam mais e a carne vai enrijecendo. Isso é rigor mortis. Isso vai acontecendo até ter um grau máximo e tudo, completamente a instalação do rigor mortis. A partir dessa completa instalação do rigor mortis, vai se iniciar o processo de resolução do rigor mortis. Por quê, Nayá? A ligação entre actina e miosina é permanente, não acaba mais. Porém, existem enzimas que degradam, que fazem proteólise e vão rompendo aquela linha Z que divide os sarcômeros, que delimita os sarcômeros. Então, aqui a gente tem uma linha Z, aqui outra linha Z, aqui as fibras delgadas de actina, meu desenho lindo, maravilhoso, aqui as fibras de miosina, certo? É assim que é a estrutura do sarcômero. Então, essa ligação entre actina e miosina não se desfaz mais. Isso não acaba mais. Músculo enrijecido. Porém, enzimas
principalmente as calpaínas, que são vários tipos diferentes, começam a degradar essa linha Z. Essa linha Z começa a se desfazer. E automaticamente, conforme essa linha Z vai se desfazendo, vai acontecendo um amaciamento da carne. Então, a carne volta a ficar macia, o músculo deixa de ficar em rigor mortis, deixa de ficar enrijecido, não porque a quitina e miosina se desligam, elas não se desligam, mas porque existe um rompimento da linha Z. A linha Z é aquela intercalação entre as fibras de actina. Deixa eu te mostrar aqui de novo. Nessa imagem não tem, deixa eu pegar uma imagem que eu não te mostrei nesse grupo de aulas, mas eu tenho ela aqui, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não tenho nessa apresentação, mas tem nas apresentações lá para trás, né, na formação dessa linha Z. Então, essa linha Z, ela vai se degradando, literalmente, e a resolução do rigor mortis vai acontecendo. Ainda, né, além desse amaciamento da carne, a queda do pH, que vai estar ali entre 5,4 e 5,8, pelo menos isso é o ideal, essa queda de pH promove, de certa forma, um desligamento das águas que estão ligadas a algumas proteínas. Lembra que essa imagem eu tenho aqui para te mostrar. Num pH de 5,2, 5,3, existe a menor capacidade de retenção de água. Nós estamos falando de um pH aqui, ó. pH aqui de 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Então, a capacidade de retenção ainda é boa, é considerável, porém, não é tanto quanto no músculo que estava em pH 7. Então, esse desligamento da água faz com que haja um pequeno choro dessa carne, por isso que conforme a gente vai cortando os bifes, eu deixo um bife ali guardado, a gente percebe um suco cárneo saindo dessa carne, é um choro da carne, isso é normal, vai acontecer mesmo pela queda de pH, mas a carne ainda está suculenta. Essa queda de pH não é suficiente para prejudicar tão intensamente a capacidade de retenção de água da carne e a carne ficar uma carne seca. Ela não vai ficar uma carne seca, essa carne ainda é suculenta. Né? Quanto tempo demora toda a resolução do rigor mortis? Tudo vai depender também da espécie animal. Em aves, a resolução do rigor mortis leva de 1 a 2 dias. Em suínos, a resolução total, tá? Até a carne tá totalmente macia, ideal para consumo, de 3 a 6 dias. E em bovinos, é o que mais demora, de 10 a 20 dias. Claro que tudo isso vai depender até mesmo da temperatura onde essa carne está. E esses períodos que eu coloquei aqui para você é sempre para uma carne fria mantida ali numa câmara em temperatura de 0 graus Celsius, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, menos 1 grau Celsius, certo? Então, uma temperatura às vezes levemente negativa até 1, 2 graus Celsius de câmara fria. Geralmente a carne vai estar em 2, 3 graus Celsius. A gente está falando temperatura de câmara fria. Então, nessa temperatura bem geladinha, a resolução demora ainda mais, mas a carne vai ficar macia. Então, vejam que no processo de transformação do músculo em carne, houve acúmulo de ácido lático, queda de pH, instalação e resolução do rigor mortis. A carne passou por uma fase de estar extremamente mole, com o animal que acabou de ser abatido, até uma carne extremamente enrijecida, animal que está em rigor mortis, e na sequência uma carne macia, resolução do rigor mortis. São as etapas aí do enrijecimento muscular. Agora a gente vai falar de sabor da carne. Vamos para a próxima aula. Além de tudo isso que a gente viu, ainda existe a formação de sabores. Para quem gosta de carne, sabores e aromas característicos e específicos de carne. Porque agora a gente já não está mais falando de músculo, né? Houve a resolução do rigor mortis. Então, pensa comigo uma coisa. Quando você, principalmente para você, que eu sei que não tem só veterinários que estão aqui no curso, mas, de modo geral,
Quem é veterinário passou no processo de formação acadêmica por aulas de cirurgia. Vocês entraram em centros cirúrgicos, eu acho que todo mundo se lembra do cheiro de um centro cirúrgico, é um cheiro de sangue. Para quem já teve a oportunidade de visitar o frigorífico no momento do abate, também é um cheiro de sangue. Só que esse cheiro é completamente diferente de um cheiro de um açougue. Por quê? Porque lá no centro cirúrgico tem músculo, lá no frigorífico no momento do abate tem músculo, no açougue tem carne. Então a carne também tem mudanças comparadas ao músculo de sabor e de aroma. Por quê, Nayá? Porque a glicólise, ela gera acúmulos de produtos provenientes do metabolismo do fosfato. Eu tenho falado o tempo todo que com a morte do animal, para a circulação sanguínea, deixa de chegar oxigênio e se acumulam metabólitos. O metabólito não vai embora, não tem mais sangue para levar metabólito embora. Vários desses metabólitos são muito bons do ponto de vista tecnológico, que conferem sabor e aroma característicos e desejáveis à carne. Então, o metabolismo do fosfato gera mais de 500 compostos diferentes que conferem sabor e aroma característicos à carne. Até porque o ácido lático que é formado, que a gente fala tanto, ele também se liga a outros ácidos, ele se liga à gordura da carne, promovendo sabores muito gostosos, aromas muito satisfatórios, que é o aroma, o sabor típico de carne, tá certo? Quem são os fatores que mais influenciam? Proteínas musculares, aminoácidos, creatinina, entre outros produtos derivados do desdobramento de proteínas, certo? São mais de 500 compostos diferentes, mas muitos deles relacionados ao metabolismo do fosfato e essa ligação de ácido lático com gordura, por isso que a gordura é um fator essencial que confere sabor à carne. Vamos para a próxima aula. E a cor da carne, né? Bom, a cor da carne é vermelha, todo mundo sabe, né? Agora, quem é o pigmento que faz com que a carne seja vermelha? Estou falando de carne vermelha, tá bom? Mas, de modo geral, o pigmento que faz a carne ficar vermelha é a mioglobina. Vixe, essa letra ficou muito feia. Vamos lá corrigir essa letra. Então, a cor da carne, ela é decorrente da concentração de mioglobina. Mioglobina, que é uma proteína sarcoplasmática, uma proteína que lembra a hemoglobina que dá cor ao sangue. A fibra branca tem muito menos mioglobina do que a fibra vermelha. Até por isso, os metabolismos são diferentes. A gente falou bastante dessa comparação de fibras brancas com fibras vermelhas. Quanto mais mioglobina houver na carne, mais vermelha ela é. De modo geral, bovinos, ovinos, caprinos, equinos têm carne mais vermelha. Pescados e aves têm carne mais branca, se bem que para aves tem exceção, para pescado tem exceção. Tem pescado como atum, cavala, que tem carne mais vermelha. Tem ave como avestruz, que tem carne mais vermelha. Mas, de modo geral, sim, de forma genérica, né? Aves e pescados são considerados animais em que se encontram predominantemente fibras brancas. As fibras brancas, elas têm menos mioglobina, elas sofrem um metabolismo, processo de conversão de músculo em carne muito mais rapidamente do que as fibras vermelhas, têm menos mitocôndrias, porque elas fazem mais glicólise do que fosforilação oxidativa, justamente por isso o metabolismo é mais rápido, e tem diferenças em relação também à rigidez. De modo geral, as fibras brancas, e eu sei que você vai achar isso estranho, tá? As fibras brancas, elas são mais duras do que as fibras vermelhas. Mas as ligações entre colágeno e elastina nas fibras brancas também são menores. Por isso que a gente consegue fazer um consumo, a gente tem o hábito de achar, né, pelo dente ali, pela mordida, a fibra branca mais macia. Mas em relação à fibra em si, se eu pegar uma fibra vermelha e uma fibra branca, colocar uma do lado da outra, a fibra branca ela é mais espessa, ela sozinha, ela é uma fibra mais rígida,
tá certo? Mas na hora de consumir não é essa impressão que a gente tem, beleza? Bom, o que vai acontecer então com a mioglobina, Nayá? A mioglobina, ela pode sofrer um processo de oxigenação ou desoxigenação. Deixa eu pegar essa mioglobina e trazer ela aqui para cá, que agora eu vou precisar fazer um negócio aqui com você. Então, a mioglobina pode sofrer um processo ou de oxigenação ou de desoxigenação, e aí ela vai ser transformada em oximioglobina. Oximioglobina, ou seja, se ganhar oxigênio, tudo isso dependente de oxigenação e desoxigenação. Em contato com o oxigênio atmosférico mesmo aqui, a mioglobina se transforma em oximioglobina. Na ausência de oxigênio, a oximioglobina volta para a mioglobina. Qual que é a cor da mioglobina? Mioglobina tem a cor vermelho púrpura, aquela cor de sangue venoso. Sabe quando a gente vai no laboratório tirar sangue, aquele sangue quase enegrecido, arroxeado que a gente vê no tubinho ali, na seringa, né? Aquela cor é de mioglobina. E a oximioglobina, Nayá? Oximioglobina tem uma cor de vermelho vivo, a cor de canetinha Bic mesmo. Deixa eu ver se eu tenho essa cor aqui. Esse vermelho aqui é a oximioglobina, a cor do meu microfone aqui, ó. Vermelho vivo, certo? Já a mioglobina é quase essa cor arroxeada aqui. Então, o simples fato da mioglobina, um músculo, um corte de carne, ficar em cima de uma pia ganhando oxigênio, em contato com o oxigênio atmosférico, vai transformando a mioglobina em oximioglobina e a carne vai ficando aquela carne vermelho vivo, carne de vermelho de açougue. Só que essa mioglobina também pode sofrer reações de oxidação e de redução, que é outro tipo de reação, né? São reações de oxirredução, de troca de elétrons, são reações em que há doação ou ganho de elétrons, dependendo da molécula, e aí essa mioglobina se transforma em metamioglobina. E a metamioglobina já tem uma cor mais parda, uma cor mais acinzentada, acastanhada, uma cor mais pardacenta. Então, para essa oxidação e essa redução acontecerem, o oxigênio, como ele é um bom aceptor de elétrons, ele também participa desse processo. Então, se uma carne está lá, acabou de morrer, o animal acabou de morrer, eu encontro mioglobina cor roxa. Deixa esse músculo, esse corte exposto ao oxigênio, oximioglobina cor vermelho vivo. Se continuar a exposição, carne pardacenta, metamioglobina. E ainda, principalmente por ação de micro-organismos, de bactérias, mas também por oxigenação, a metamioglobina, a mioglobina, a oximioglobina podem continuar sofrendo reações de oxirredução e se transformar em coleglobina e sulfomioglobina, que tem cor esverdeada. Certo? Então, às vezes a gente vê aquela carne que estava escura, uma carne a vácuo, por exemplo. Eu tiro do vácuo, ela tá vermelho mais arroxeado. Aí eu deixo em contato com o oxigênio, ela fica vermelho vivo. Se eu cortar um bife no meio e olhar por dentro, eu vou ver que tá escuro. Mas por cima ela tá um vermelho vivo, cor de carne de açougue. Se eu continuar deixando em contato com o oxigênio, metamioglobina vai ficando parda. E se continuar, sulfomioglobina, coleglobina verde. E tem mais. Se eu aquecer a metamioglobina, calor, a metamioglobina se desnatura, fica marrom, cor da carne cozida. Isso tudo principalmente para carne vermelha, né? Carne branca a gente não percebe essas alterações. Então aqui eu tenho as imagens para te mostrar. Veja que nessa carne aqui, essa está um pouco mais vermelho escuro, ainda tem a mioglobina. Aí eu deixo em exposição ao oxigênio, oximioglobina, vermelho vivo, que se continuar, metamioglobina, cor mais parda. Eu só não tenho sulfomioglobina aqui. Mas você pode fazer a experiência na sua casa. Pega um bife, deixa esse bife num amontoadinho, não faz em
rolinho, nem dobra bonitinho, não. Faz um monte, assim, como se fosse amassar um papel. Coloca num saquinho e deixa na geladeira. No outro dia, abre esse bife, estica esse bife. Você vai ver que em vários pontos ele vai estar de cor diferente. Tudo vai depender do que ficou mais ou ficou menos em contato com o oxigênio. Se você deixar ele aberto em cima da pia, mesmo que ele estivesse mais arroxeado em alguns pontos, provavelmente ele vai voltar a ficar vermelho vivo de uma forma mais homogênea, porque houve de novo o processo de oxigenação e oxirredução desses pigmentos da carne, certo? Então vejam que a carne ficou, depois de todo esse processo de conversão do músculo em carne. Conclusão de tudo isso. Aliás, eu vou gravar a conclusão numa próxima aula. Vamos lá para a próxima aula. Então, depois de tudo isso, resumindo, o que é o processo de transformação de músculo em carne? É o processo em que o músculo passa por uma fase de pré-rigor, rigor e resolução do rigor mortis. Durante essas etapas de pré-rigor, rigor mortis, resolução do rigor mortis, o que aconteceu? A carne teve uma grande produção de ácido lático, com queda de pH, com consumo de ATP, entrando na fase de rigidez cadavérica, ficando extremamente dura, porém, na sequência, por ação de enzimas, voltando a ficar macia. Todo esse metabolismo gerou metabólitos que deram sabores característicos e favoráveis à carne, e a carne também adquiriu uma cor vermelho vivo por ter entrado em contato com o oxigênio. Ou seja, depois que o músculo se transformou em carne, a carne é mais gostosa, mais saborosa, mais cheirosa, macia, suculenta, com acúmulo de ácido lático, sim, tem queda de pH, mas essa queda, esse acúmulo de ácido lático é essencial até para fornecer os sabores desejáveis à carne. Então, se eu pegar um músculo de um animal vivo lá no ou de um animal que acabou de morrer, para ficar melhor ainda. Se eu pegar um músculo de um animal que acabou de morrer lá no frigorífico, esse músculo vai ser mole? Vai, porque nem teve instalação de rigor mortis. Vai ser um músculo muito mole, mas vai ser uma carne insonsa, vai ser uma carne que vai ter um aspecto de carne ressecada, porque a água ainda não está se desligando, não dá aquele aspecto úmido, e vai ser uma carne muito escura. Não é uma carne gostosa. Eu preciso esperar ter todo o processo de pré-rigor, rigor mortis e resolução para eu ter uma carne saborosa. Tudo isso em conjunto é a maturação, é o processo de transformação de músculo em carne. Agora eu vou te mostrar essa foto aqui, ó. Essa foto aqui. Veja bem. Aqui eu tenho uma carne de uma marca, né? Mas eu quero que você preste atenção que isso é um contrafilé que está escrito maturada. Aqui já é uma outra marca, contrafilé, não está escrito maturada. Então, ó, carne resfriada de bovino sem osso, contrafilé maturado. Carne resfriada de bovino sem osso, contrafilé. Esse é o nome técnico, tá? Contrafilé maturado. O que significa? Significa que essa carne aqui que foi maturada, deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. Essa daqui que foi maturada, ela ficou embalada a vácuo para não permitir proliferação microbiana rápida e ela ficou em temperatura controlada, geralmente em torno de 0 graus Celsius, por uns 15 dias no estabelecimento até ir para o açougue. Então, a gente viu que a resolução do rigor mortis de carne bovina leva de 10 a 20 dias, a completa resolução do rigor mortis. Se eu deixar uma carne embalada a vácuo para a bactéria não estragar, mantiver essa carne numa temperatura bem friazinha para preservar a carne, para não deixar o micro-organismo proliferar. E eu mantenho isso por 15 dias dentro do estabelecimento para depois ir para o açougue, eu chamo essa carne de maturada. Então, a carne que vem escrita aqui no título, ó, maturado, a carne que vem escrito maturado nada mais é do que aquela carne que ficou em condições de atmosfera controlada, temperatura controlada, até que houvesse praticamente 100% da resolução do rigor mortis. Então, é uma carne muito mais macia do que a carne que não foi maturada. Às vezes, essa carne aqui, talvez, sei lá, só se passaram ali 5 dias até ela estar na sua casa após o abate. Não 15 dias, 20 dias. E aí, ela não é uma carne que não teve ainda a completa resolução do rigor mortis.
Tá certo? Essa é a diferença de carne maturada, que vem no título, no nome comercial maturada, para carne que não tem maturado no nome comercial. Mas, genericamente, toda carne que está no açougue passou por uma maturação, que é um nome genérico que se dá aí para a conversão do músculo em carne. Só que não vem escrito no nome comercial maturado. Só vem maturado se ela passou por essa maturação a mais, tá bom? Turma, então terminamos todo o processo de transformação do músculo em carne, beleza? Até a próxima aula!